Fala aí, meu povo, tudo certo? Muito boa quinta-feira para vocês, para todo mundo que está acompanhando aqui. Isso aqui vai ser um vídeo para dar dicas e análise dos jogos do final de semana, das ligas europeias, dos jogos que eu quero assistir, os jogos que eu acho os mais legais e espero que vocês gostem. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as cotações dos jogos, para quem gosta de fazer a sua fezinha também. Lembrando que eu uso a Pináculo, é uma casa que eu gosto muito, que tem odds muito boas, normalmente as melhores odds. E é a dica que eu dou para vocês também. Quem quiser se inscrever, tem o link na descrição. É o meu link, então vocês podem entrar lá e se inscrever com o meu link e tal. E me ajuda também. Tá certo? Para quem quiser começar a jogar brincando, eu sempre falo e vou falar outra vez. Eu uso normalmente os jogos e tal para assistir com mais atenção as partidas. São muitos jogos que eu vejo por final de semana, então é uma forma que me deixa mais atento. Valores baixos eu faço só de brincadeira mesmo. E se você puder, acho que é uma boa forma de se divertir enquanto vê jogo de futebol. Ó, bora lá. Eu vou falar de Manchester United e Crystal Palace, Tottenham, Manchester City, Inter de Milão e Milan, Derby della Madonnina, Barcelona, Sevilha e ainda Borussia Mönchengladbach e Schalke 04. Já confesso, Borussia Mönchengladbach e Schalke 04 não é um jogo que eu quero assistir, mas é um jogo bastante chamativo para quem quer jogar. Vou começar com Manchester United e Crystal Palace, sábado, meio-dia, aí pro horário de vocês de Brasília. Manchester United em casa vem de 11 vitórias consecutivas, vem de uma fase muito boa jogando em casa. O Manchester United vem de uma grande temporada de recuperação, uma fase muito boa jogando em casa. Perdeu só 5 dos 27 pontos em Old Trafford no campeonato inglês, e mais lá para o início do campeonato, né, empatou com o Newcastle, perdeu na primeira rodada e tal. E recentemente empatou com o Crystal Palace fora de casa 1-1, tomando um gol no finalzinho. Eu acho que isso serve de alerta para o Manchester United. Aqui acho que o Manchester é bem favorito, vem de uma boa sequência, jogou no meio de semana, se manteve em ritmo. Às vezes é bom descansar no meio de semana, e eu acho que às vezes é bom se manter em ritmo no meio de semana. Então ganhou do Nottingham Forest, descansando alguns titulares como Rashford, mas colocando basicamente o time para jogar. Já sem contar com o Eriksen, né, machucado, então o Fred entrou no lugar dele. Vamos ver daqui a pouco a adaptação do Sabitzer a essa equipe. Mas eu coloquei aqui como dica, tá aí na tela para vocês, Manchester United menos 1 a 1,67. Isso aqui é a hora que vocês entrarem lá na Pináculo para fazer o jogo de vocês, talvez mude, porque isso é dinâmico, né? Então pode ser que mude. Eu estou gravando isso aqui na quinta-feira e por enquanto está 1,67. E o que quer dizer Manchester United menos 1? Eu dou um gol de frente pro Crystal Palace, ou seja, o jogo começa Manchester United menos 1, Crystal Palace 0, e ainda assim eu acho que o Manchester United vai ganhar. Então acho que ele vai ganhar por mais de um gol de diferença. Se no final das contas for 1-0 o Manchester United, fica menos 1 mais 1 igual a 0, 0 do outro lado, então anula. Então aqui eu acho que o Manchester United ganha por mais de um gol de diferença. Caso seja um gol de diferença pro Manchester United, a aposta é anulada. Empate ou vitória do Crystal Palace, a gente perde o nosso apartamento. Tô brincando. Tomara que eu esteja brincando, né? Então, eu acho que é muito bom pensar que o Manchester United aqui pode vencer por mais de um gol de diferença. Indo para Tottenham, Manchester City, jogo é domingo, 1h30 da tarde do horário de Brasília. Ó, eu tô olhando pro lado aqui porque eu anotei algumas coisas para não passar a informação errada e para ficar mais fácil também de eu me organizar. O Tottenham fraquejou em todos os jogos grandes dessa temporada, perdeu 2 vezes pro Arsenal, perdeu recentemente pro Manchester City, perdeu pro Manchester United, o jogo que o Cristiano Ronaldo foi embora. Empatou com o Chelsea, aquele 2-2 polêmico do início da temporada. Tá sofrendo nesse momento da temporada, até por um momento do Conte, do Antônio Conte, do treinador pessoal, que não é bom, né? Falecimento de alguns amigos, teve um problema de saúde também e tal. Então, isso afeta o time dentro de campo. O Manchester City, eu acho que se recuperou depois do chacoalhão que o Guardiola deu. Recuperou o jogo contra o Tottenham no intervalo. Fez um jogo bom contra o Arsenal. Não deu muita chance ao Arsenal, embora taticamente eu acho que tenha sido um jogo bastante igualado. E ainda tinha vencido no final de semana com 3 gols do Haaland entre essas duas partidas. Aqui eu vou de vitória do Manchester City, pura e simplesmente, porque eu acho que o Tottenham não está para os grandes jogos, que o Manchester City precisa de manter ritmo para seguir na perseguição ao Arsenal, e pelo desempenho do Tottenham nos jogos grandes. Tem um valor muito bom, 1,76, uma vitória do Manchester City, e é aqui que eu vou. Se espera para esse jogo, jogo de muitos gols. O outro foi 4-2, a Premier League é um campeonato muito de ida e volta, mas eu acho que o Manchester City pode fazer 1 ou 2 gols e dar uma segurada, que o Tottenham vai tentar jogar na defesa contra-atacando e pode ser que o Manchester City não consiga furar, então não vou em gols nesse jogo, vou em uma vitória do Manchester City porque eu acho que já está com valor suficientemente bom
1,76. Indo para Inter e Milan, domingo, 4h45 da tarde do horário de Brasília. O Milan vem muito mal, tá? Vem de tomar um 5-2 do Sassuolo no final de semana, tinha tomado 3-0 da Inter na Supercopa, tinha tomado um 4-0 da Lazio depois da Supercopa. Desde a volta da Copa do Mundo, 7 jogos, só ganhou o primeiro, ganhou da Salernitana por 2-1, depois um empate e 5 derrotas. A fase do Milan é muito ruim, a fase da Inter é melhor, até anotei aqui alguns jogos da Inter, ó. 1-0 na Atalanta, perdeu do Empoli, ganhou do Verona só de 1-0, e ganhou do Parma na prorrogação 2-1, os últimos jogos. Então, assim, não é um time que tem sobrado a Inter de Milão também. Mas nos grandes jogos pós-Copa do Mundo, cara, ganhou do Milan 3-0 e ganhou do Napoli 1-0 e conseguiu se impor nessas duas partidas. Eu acho que a Inter para os jogos grandes tem funcionado muito bem. Jogos contra o Barcelona, por exemplo, funcionou bem nessa temporada. Eu acho que o Milan vem numa fase muito ruim. Clássico, tudo pode se igualar. Na temporada passada, o Milan não vinha de uma dinâmica tão boa contra a Inter. Tomou 1-0 e tomou um apavoro no primeiro tempo. Em 5 minutos na segunda etapa virou o jogo e virou o campeonato. Então, estou bastante ciente que isso pode acontecer. Mas aqui é tentar ir um pouco na lógica. A lógica diz que a Inter está muito bem. A lógica diz que a Inter nos jogos grandes está indo mais confiável. E o que o Milan está passando por um momento bastante ruim pós-Copa do Mundo. Então, por essa lógica, Inter de Milão, com um grande valor. A Inter vencer tem um valor de 2,0. Se você jogar, não sei, 25 mil reais, eu tô brincando. Faz um puta sermão no início falando pra ir com calma. Se jogar 10 reais, você tem o dobro de volta. É verdade também que empate ou Milan tem quase o mesmo valor. Então, assim, Milan perde, a Inter ganha ou a Inter não ganha. Não é que o Milan vença. Empate ou Milan tá pagando quase a mesma coisa. Mas aqui eu acho que a Inter de Milão vai vencer essa partida, pagando 2. Indo para Barcelona, Sevilha, domingo, 5 da tarde. Não vai estar frio. Vou estar no Camp Nou, e os últimos jogos do Camp Nou foram pesados. Cara, eu tô de camiseta aqui agora, tô quase com calor, viu? O inverno foi embora de Barcelona. É foda que depois ele volta e quando começa a esquentar na Europa, março, início de abril, aqui é o pior, que aqui é as semanas das chuvas. Às vezes passa aqui 3 semanas chovendo. Então eu vejo Fred Caldeira aproveitando o tempo de Manchester e falo, meu irmão, Manchester tá bom e aqui tá ruim. Mas agora eu tô aproveitando. Barcelona-Sevilha. O Barça... O que eu anotei aqui? O Barcelona sempre domina os escanteios. É uma temporada que o Barcelona quase não toma gols. Tem 7 gols sofridos só em La Liga. Que em vários jogos em casa não tem conseguido sobrar em cima dos seus adversários. O Sevilha está fazendo um campeonato estranho, porque começou com o Lopetegui, mudou para o Sampaoli, custou a engrenar e fez poucos jogos pós-Copa do Mundo, porque a gente teve Copa do Rei, teve Supercopa, então teve pouco ritmo o Sevilha pós-Copa do Mundo para a gente ter um pouco mais de noção. A questão é que o Barcelona em casa pressiona, não dá muita chance, o adversário não ronda muito a área do Barça, o Barça não é muito pressionado pelos seus adversários em casa, então não dá muita chance de finalização, de escanteio. Embora os times do Sampaoli sejam times mais agressivos, mais valentes, eu ainda acho que a tendência é que o Barcelona se imponha e que consiga muitos escanteios. A dica que eu dei aqui é que o Barcelona vai ter menos 2,5 escanteios, tá? Quase 1,63. Isso quer dizer que, aquela lógica, não tem como ter 2 escanteios e meio, então tem que arredondar para 3, né? Eu acho que o Barcelona terá 3 escanteios a mais que o Sevilha. Se o Barcelona tiver 3 escanteios no jogo, o Sevilha tiver 0 escanteios no jogo, o placar final fica 3-2,5. Então o Barcelona ganha por meio escanteio. Você ganha a aposta por meio escanteio do Barcelona. Por isso que tem essas frações nas casas, entendeu? Chama de handicap. Então, eu acho que o Barcelona... Handicap quer dizer, o Barcelona começa perdendo por 2 escanteios e meio e ainda assim acho que ganha. O jogo contra o Betis foram 6-1 escanteios para o Barcelona. Na semana passada, eu tinha feito uma parecida aqui do Barcelona e Girona. Acontece que sem o Lewandowski o Barcelona sentiu muito, atacou pouquíssimo o Girona, quase não conseguiu criar. E no final sofreu muita pressão do Girona. Então ainda ganhou em escanteios, ganhou de 7-6, mas eu achava que o Barcelona seria mais dominante, porque achava que ia martelar muito. Fora de casa não conseguiu, não teve nem perto do ritmo que o time tem nessa temporada. E acabou destroçando os meus sonhos. Então, mas aqui eu acho uma boa, viu? Eu tô, para dizer que eu tô sendo quase conservador nessa daqui, a 1,63, eu acho que é um retorno bastante bom para Barcelona menos 2 escanteios e meio. Se você quiser ir mais arriscado, menos 3,5 e tal, claro, sobe o risco, sobe o valor. Aqui eu tô quase sendo conservador. E o final para mim é uma delicinha, que é a Borussia Mönchengladbach, Schalke 04.
Cara, o Borussia tem o quinto melhor ataque do campeonato alemão. É um campeonato de gols. É a maior média de gols dos campeonatos europeus. Tem uma média de quase 2 gols por jogo. Marcou 34 gols em 18 partidas. E vai jogar contra a segunda pior defesa, o Schalke 04. Tomou 41 gols. Teve alguém, agora não lembro quem, no campeonato alemão, conseguiu tomar 44 gols em 38 jogos. Mas tem uma média de mais de 2 gols sofridos por jogo, o Schalke 04. Só venceu 2 jogos até aqui, fora de casa. Jogou 8 vezes, 2 empates e 6 derrotas. E fora de casa tem uma média de gols sofridos de 2 por jogo. Ou seja, é um bom ataque contra uma má defesa. O Borussia Mönchengladbach, que é irregular essa temporada, está no meio de tabela, contra o lanternaça do torneio. Aqui, Borussia Mönchengladbach, -1. Quer dizer, Borussia Mönchengladbach eu acho que vai ganhar por mais um gol de diferença. É a mesma lógica do Manchester United e Crystal Palace. Se no final é Borussia Mönchengladbach 1-0, anula. Se é Borussia Mönchengladbach 2, 3, 4, 5-0, dá nós. E se o Schalke 04 empata ou vence, nós perde. Borussia Mönchengladbach -1 a 1,89. Essa daqui para mim é a delicinha do final de semana, porque eu acho que é bastante favorito o Borussia Mönchengladbach a conseguir se impor e golear o Schalke 04. E tem aqui uma cotação muito boa a 1,89. Tá certo, meu povo? Sempre lembrando, se divirtam. Isso aqui é para se divertir. Tem gente que trata isso como um estilo de vida, que é profissional, que segue muita coisa e tal. Eu respeito e tem gente que faz isso muito bem, que produz conteúdo muito bom. Até indico alguns para vocês, se quiserem seguir o Tiquinho, o Bruxo, o Professor, tem o Danilo, enfim, tem uma galera muito boa. Mas eu faço para me divertir, para ver jogos com mais atenção. Cada um vai ter o seu perfil, cada um sabe o tanto que pode investir nisso também. E eu convido vocês a se divertirem também e jogar. Repito, tem o link da Pinnacle aqui na descrição. Um abraço para vocês, bem grande. Um abraço razoável para vocês. Amanhã tem vídeo respondendo as perguntas que vocês mandaram. Eu vou gravar literalmente agora. Então, amanhã vocês vão me ver com a mesma roupinha, fazendo o vídeo da sexta-feira. Valeu, gente. Um beijo para vocês. Até lá.